bom dia. A gente vai começar agora uma série de exercícios sobre poliedros. Essas questões elas vão servir tanto para fazer uma revisão, mas também para ampliar um pouquinho mais o nível de conhecimento de vocês, tá? Vamos começar. A questão número 1, ela fala exatamente o seguinte: num poliedro convexo, e aqui eu sempre faço questão de marcar para que eu tenha a noção exata de qual é o assunto que eu estou trabalhando. Isso faz com que a sua mente já comece a buscar de forma automática as fórmulas, as propriedades, as figuras e assim por diante. Então, num poliedro convexo, o número de faces é 8. Gente, como é que a gente representa o número de faces quando se trata de poliedro? A gente representa pela letra F. Então, F é igual a 8. E também o número de vértices é 12. Vértices a gente representa por V. Tá aqui. Com base nisso, é para a gente calcular o número de arestas. Arestas a gente representa pela letra A. Então, A vale quanto? Sempre que vocês precisarem, dentro de um poliedro convexo, então vou bater nessa tecla, tá? Dentro de um poliedro convexo. Se vocês precisarem de, por qualquer motivo, fazer algum tipo de relação entre os três principais elementos, vértice, face e aresta, a melhor forma de você relacionar é através da relação de Euler. Então vou escrever aqui para vocês, ó, relação de Euler. A relação de Euler, ela fala o seguinte: se você somar o número de vértices com o número de faces de um poliedro convexo, o resultado tem que ser o mesmo de o número de arestas mais 2. Então, a soma entre vértices e faces é a mesma soma de arestas mais 2. Agora, o V você tem, o F você tem. Se você jogar na fórmula de Euler, você acha a aresta. Vamos fazer a substituição? Quanto que vale o V? O V vale 12. Quanto que vale o F? O F vale 8. Então vai ser 12 mais 8 é igual a A mais 2. 12 com 8, 20. Então 20 é A mais 2. Se 20 é A mais 2, o A só pode ser igual a quanto? 18, porque 18 mais 2 dá 20. Então a gente resolveu o nosso problema. Esse poliedro possui precisamente 18 arestas, tá? Então, em resumo, o que vocês têm que saber? Que é o seguinte: a relação de Euler é uma relação entre vértices, faces e arestas de um poliedro. Mas é para qualquer poliedro? Não. Ela vale em 100% dos casos dos poliedros convexos. E dos poliedros não convexos? Aí tu conta no dedo quais são os poliedros não convexos onde você consegue aplicar a relação de Euler. Mas se é poliedro convexo, é certeza absoluta da relação de Euler ser válida. Questão número 2. Vamos ao enunciado. Solução. Um poliedro convexo, ele possui 4 faces triangulares mais 5 faces quadrangulares. Tá. Determina o número de arestas e também o número de vértices. Então vou escrever aqui, ó. Arestas é exatamente igual a interrogação. Vértices é exatamente igual a interrogação. Olha só, se ele possui 4 faces triangulares, eu quero que vocês percebam aqui qual é a notação, a representação que eu vou fazer. 4 faces triangulares. Faces triangulares eu representei por F3, ou seja, você tem 4 triângulos na composição, na formação, na estrutura desse poliedro. Mas também você tem 5 faces que são quadrangulares. Então vou escrever aqui, ó, 5 faces quadrangulares, ou seja, figuras, polígonos com 4 lados. Então, se você tem na composição desse poliedro 4 triângulos mais 5 quadriláteros, você tem ao todo quantas faces? 4 mais 5. As faces são 4 triângulos mais 5 quadriláteros. Isso aqui dá um total de 9. Então está aqui, ó, F é igual a 9.
Então o f do nosso problema a gente já descobriu, a gente já calculou. Agora, eu quero que vocês prestem bastante atenção para mim agora num detalhe. A gente vai começar a fazer alguns cálculos específicos para as arestas. As arestas que a gente vai desenvolver um raciocínio agora. 4 faces triangulares. Ele não falou que o poliedro é regular. Se ele não é regular, as figuras que o formam também não são regulares. Então, os triângulos também não são regulares, ou seja, não tem a garantia de que se trata de triângulo equilátero. Então, é um triângulo qualquer. A mesma coisa com essas figuras quadrangulares. A gente não tem a garantia de que esses quadriláteros são quadrados. São apenas figuras de 4 lados quaisquer. Por que isso? Porque a gente não tem a garantia de ser um poliedro regular. Ele não falou, então a gente não pode afirmar que seja, tá? Então, os triângulos, eu vou desenhar um triângulo qualquer aqui. Vou desenhar um triângulo pequenininho, tá? Sem qualquer característica especial. E vou fazer também um quadrilátero qualquer. Vou até colocar de azul para representar a generalização aqui e ficar diferente também. Então tá aqui, ó. É triângulo, é retângulo? Não sei. É quadrado? Não sei. Pode ser um trapézio, pode ser um paralelogramo, pode ser um losango, enfim, ele não falou. Então é apenas uma figura com 4 ângulos, 4 lados. Vamos analisar o triângulo aqui. Ele falou que são 4 triângulos. Gente, um único triângulo possui quantas arestas? 1, 2, 3 arestas. Se um triângulo possui 3, 2 triângulos possuem 6, ao dobro. 3 triângulos possuem o triplo, 3 vezes 3, 9. 4 triângulos possuem 4 vezes mais, o quádruplo, 4 vezes 3, 12. Então, quantas arestas a gente teria com 4 faces triangulares? 4 vezes 3, 12 arestas. A princípio, hein? Vou fazer bastante questão de reforçar essa palavra. A princípio, você poderia fazer tão somente o quê? 4 vezes 3. Gente, a questão toda é o seguinte. Esses triângulos, eles estão separados, afastados, longe um do outro? Não. Por que que não? Porque os triângulos, eles têm que ficar ladeados, eles têm que ficar colados um ao outro, para que eles fechados depois formem o nosso poliedro. Então, a princípio você teria 3 arestas aqui, mais 3 arestas aqui, mais 3 arestas aqui, mais 3 arestas aqui. Ao todo, a princípio, você teria 4 vezes 3, 12. 12 arestas é exatamente o resultado dessa multiplicaçãozinha aqui a princípio, hein? A princípio. O mesmo raciocínio eu poderia fazer em relação à figura quadrangular. Uma figura quadrangular possui quantas arestas? 4. 4 arestas. Se eu tivesse 2 figuras, seria o dobro. 2 vezes 4, 8. Se eu tivesse 3 figuras, 3 vezes 4, 12. 4 figuras, 4 vezes 4, 16. 5 figuras, 5 vezes 4, 20. Então, a princípio, se eu tivesse 5 figuras quadriláteras, 5 figuras quadrangulares, eu teria ao todo, a princípio, 20 arestas. 4 aqui, mais 4 aqui, mais 4 aqui, aqui e aqui. Ao todo dariam 20. Então, a princípio, seria só fazer o quê? 5 vezes 4, 20 e somar isso tudo. Então, a princípio, eu estou batendo bastante nessa tecla, tá? Você teria 4 vezes 3, mais 5 vezes 4, que seria o equivalente a 12 mais 20, ou 32 arestas. Então, a princípio, você teria 32 arestas na composição, na formação desse nosso poliedro. Só que tem um detalhe. O poliedro só é poliedro porque esses triângulos todos, eles não estão separados um do outro. Essas figuras quadrangulares, elas não estão separadas uma da outra. Elas estão todas conectadas, ladeadas. Elas sempre dividem uma aresta
com outra figura, com outro polígono. Por exemplo, nessa figura aqui quadrangular, você poderia perfeitamente encaixar numa das laterais um triângulo. Só que agora, isso daqui forma uma única figura para que eu possa ir juntando todas as outras a ela. No final, fecho isso tudo e forme o nosso poliedro. Agora, tem um detalhe. Quando eu coloco essa figura triangular lado a lado, colado, dividindo a mesma aresta com essa outra figura, quantas arestas ao todo eu teria aqui? Ao todo, tá? Eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. Por que não são 7? 4 da figura aqui azul e mais 3 da figura amarela. Porque 4 da azul mais 3 da amarela seriam 7. E por que são apenas 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque essa aresta aqui, ela está em comunhão. Ela está dividida para 2 polígonos simultaneamente. Esses 2 polígonos estão compartilhando a mesma aresta para economizar uma. Tá? Então isso significa que uma aresta eu não vou poder contar 2 vezes para uma questão, entre aspas, de economia, porque ela está sendo dividida com outro polígono. Uma única aresta serve para 2 ao mesmo tempo. Então, por exemplo, essa aresta aqui, eu poderia dividir com uma figura quadrangular. Eu poderia colocar ao lado dessa daqui, uma figura quadrangular. Aí seria algo mais ou menos aqui assim, tá? Então, essa figura quadrangular teria 1, 2, 3, 4. Só que essa aresta aqui, ela vai ser compartilhada com esse triângulo amarelo. Percebeu, gente? É isso que está acontecendo. Todas as arestas vão ser compartilhadas. Todas, sem exceção. Todas as arestas, elas vão ter sempre um polígono ao lado dela. Tá? Vai ser uma aresta original da figura, porém compartilhada com um polígono qualquer. Então, por exemplo, eu poderia colocar ao lado desse triângulozinho amarelo, eu poderia colocar um outro triângulo amarelo, compartilhando a mesma aresta. Aqui você teria 1, 2, 3 arestas com essa aqui. Só que essa aresta é comum para tanto esse triângulo amarelo daqui da esquerda, quanto esse triângulo amarelo aqui da direita. Só que isso vai acontecer com todas as arestas. Todas as arestas vão ser compartilhadas. Então essa aqui vai ter uma figura lateral aqui, essa figura vai ter também aqui uma outra do lado, dividindo essa mesma aresta. Isso vai acontecer para todos. Gente, o que eu quero que vocês entendam? Todas as arestas vão ser compartilhadas. Então, todas elas eu não preciso contar 2 vezes. Aliás, eu nem posso, porque depois que eu juntar todos esses polígonos, eu vou formar uma figura única, que é o nosso poliedro. O poliedro só é poliedro porque você está compartilhando os lados, você está compartilhando as arestas. Então, para que eu não conte a mesma aresta 2 vezes, eu tenho que dividir tudo por 2. Então, essa soma aqui, eu tenho que dividir por 2. Essa soma aqui, eu tenho que dividir por 2. Obviamente, eu tenho que dividir o 32 por 2. Então, por isso que eu coloquei 32 arestas entre aspas. Por quê? Porque, tratando-se de poliedro, esse número 32 não é o real. O real é quando você divide isso daqui por 2. Aí você vai ter 16 arestas para o nosso poliedro. Então agora sim você tem a resposta para aresta. Então eu posso agora garantir que aresta é igual a 16. Isso tudo para que eu não conte a mesma aresta 2 vezes, porque a mesma aresta está sendo dividida para 2 polígonos. Então todas elas eu não vou precisar de contar 2 vezes. Então eu vou somar tudo e dividir por 2. Simples assim, tá? Agora, se você tem a quantidade fácil e se agora você tem a quantidade de aresta, então a aresta aqui, eu já resolvi. Só falta descobrir agora quem? A quantidade de vértices.
Só que aí é a relação de Euler, né? A relação de Euler fala exatamente o quê? Que V mais F é exatamente igual a A mais 2. Só substituir e você descobre quanto que dá. Quanto que vai ser o V? Vou descobrir agora. Quanto que é o F? O F vale lá em cima 9. Igual ao A. Quanto que é o A? Acabei de descobrir. 16. E aqui mais 2. V mais 9. V mais 9 vai ser 16 mais 2, 18. Gente, quanto que mais 9 dá 18? Só pode ser 9, né? 9 mais 9 dá 18. Então, V só pode ser 9. Então, tá aqui, ó. A gente descobriu também agora o número de vértices desse nosso poliedro. Então, gente, qual é o cuidado que vocês têm que ter aqui? O cuidado que vocês têm que ter é que na hora de vocês calcularem o número de arestas, a princípio você soma todas elas. A princípio o resultado dá 32 para esse problema. Só que para não contar a mesma aresta duas vezes, você sempre vai ter que dividir o resultado por 2. Tomem cuidado com isso, por favor. Questão número 3. Vamos ao enunciado. Se um polígono convexo, se um poliedro convexo tem 8 ângulos tetraédricos, opa, tem a palavra nova aqui, e também um ângulo hexaédrico, opa, mais uma palavra nova aqui. Então, quantas faces tem esse poliedro? Então, F vai ser exatamente igual a quanto? Interrogação. Gente, vamos fazer uma simulação, a gente vai fazer uma representação aqui para vocês entenderem o passo a passo do que é um tetraedro e o que é um hexaedro. Só que tratando-se especificamente de ângulo. O que é um ângulo tetraédrico e o que é um ângulo hexaédrico. Imagina na frente de vocês agora aí, se vocês já não estiverem posicionados com o próprio notebook, mas imaginem o notebook na frente de vocês. Essa parte aqui é a parte do teclado. Então aqui tem as teclas do seu computador, ok? E aqui você tem a tela do seu computador, a tela do seu notebook. Tá aqui, ó. Então vou representar aqui o monitor, tudo certinho, bonitinho, show de bola. Agora, esse seu computador, esse seu notebook, ele é formado por duas superfícies planas. Uma superfície plana é a parte do teclado, a outra superfície plana é a parte da tela. Agora, essas duas superfícies planas, elas nos formam essa região angular aqui. Não existe um ângulo de abertura entre essas duas partes do computador? Existe. Essa região aqui é o que a gente chama de região diédrica. Diédrica. Ou apenas é um diedro. O que é um diedro? Di significa 2. Edro significa plano. Então, um ângulo diédrico é um ângulo formado por duas superfícies planas. Então, se você abre um livro, por exemplo, tá? E o segura com a mão, ou deixa ele encostado, por exemplo, apoiado na mesa de vocês, quando você abre o livro na mão, tá? Esse ângulo formado entre as duas páginas é um ângulo que a gente chama de ângulo diédrico. Qualquer abertura entre duas superfícies planas é uma abertura diédrica, é um ângulo diédrico, forma uma região diédrica, tá? Agora, essas duas superfícies planas, no caso aqui do notebook, não cria essa aresta aqui, ó. Então, imagina a parede do quarto de vocês juntando com o chão do quarto de vocês. A junção, a interseção, tá, entre a parede e o chão, não é o rodapé? Então, quando você junta duas superfícies planas, você cria uma aresta. O encontro, a região comum, a região de interseção entre duas superfícies planas dá origem tecnicamente a uma aresta. Então isso é um ângulo diédrico entre duas superfícies planas. Show de bola. Agora, o que seria um ângulo
triédrico. Então eu vou imaginar também, já que eu falei do quarto de vocês aí estudando, um computador, alguma coisa nesse sentido, então eu vou imaginar o quarto de vocês, tá? Vou desenhar uma caixa, tá? Poderia ser o quarto, a sala, a cozinha, qualquer coisa nesse sentido, desde que represente aqui, ó, uma caixinha, de forma bastante didática falando, tá? Então você tem aqui a representação de um quarto. Ok, tá aqui, fiz a parte em 3D, agora vou representar de forma pontilhada o fundo do quarto. Aqui você tem o rodapé do seu quarto. Show de bola! Gente, eu vou pintar o chão. Vou pintar o chão de amarelo. Tá aqui, ó. Isso é uma superfície plana. Agora eu vou pintar uma das paredes. Vou pintar uma das paredes de azul. Então tá aqui, ó. Aqui tem uma parede, uma superfície plana. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Essa região de encontro entre as duas superfícies planas, a parede de azul e o chão amarelo, não forma essa região diédrica aqui? Aqui você não tem um rodapé formando uma aresta? Sim. Então você tem entre as duas superfícies uma região diédrica. Tá. Agora, e se eu junto a essas duas superfícies uma terceira superfície, que seria aquela parede lá de trás? Quando eu coloco essa parede lá de trás nessa brincadeira toda, o que vai acontecer? Vai criar aquele cantinho lá do seu quarto. Vai criar esse cantinho aqui, ó. Eu vou até pintar de vermelho para dar um destaque para vocês. Então, quando você cria a terceira superfície plana, cria aquele cantinho, que é aquele vértice. É o vértice do quarto de vocês. Então, toda essa região aqui, que forma o cantinho, é uma região formada por 3 superfícies planas. É uma região triédrica. Triédrica porque ela é formada por 3 edros. Triedro. 3 superfícies planas. Então, gente, um ângulo triédrico é um ângulo formado por 3 superfícies planas. Quando você, por exemplo, tem a aresta aqui assim, vou até colocar de azul para vocês de novo. Você tem a aresta do quarto de vocês, tá aqui. Aí você pega isso aqui, essa parede de verde é como se fosse uma lâmina. Aí você corta, passa o facão nessa aresta. Quando você passa o facão nessa aresta, de cima para baixo, por exemplo, você não vai cortar a aresta exatamente nesse pontinho ali. Esse pontinho nada mais é do que a interseção dessa superfície plana com o ponto de encontro das outras duas superfícies planas. O ponto de encontro, a região de encontro dessas duas superfícies planas é a aresta. E quando você intercepta a aresta com uma outra terceira superfície, você cria o vértice. Então, tecnicamente falando, o vértice nada mais é do que a região de encontro de 3 superfícies planas. A região de encontro de 2 superfícies planas é uma aresta. Ângulo triédrico é esse cantinho do quarto de vocês ali. Isso é o triedro, isso é o diedro. Mas, professor, ele falou aqui no enunciado em tetraédrico. Aqui ele falou em hexaédrico. Então, tetra significa 4. 4 planos formando um ângulo. Ângulo hexaédrico são 6 planos formando um ângulo. Então, como é que eu poderia representar? Eu vou fazer aqui exatamente a ideia de uma pirâmide. Vou fazer aqui, ó, a base de uma pirâmide. Tá aqui. Eu vou desenhar para vocês agora, ó. Aqui é a primeira, aqui é a base da pirâmide. Aqui eu vou representar a altura dessa pirâmide. Vou fazer uma aresta. Aqui eu vou desenhar a outra aresta. Aqui a terceira aresta da pirâmide. E aqui, por fim, a quarta aresta da pirâmide. E aí você tem esse vérticezinho aqui. Gente, perceba o seguinte. Essa pirâmide ela não é formada por 4 paredes triangulares. Essa parede triangular aqui, aí ela fica ladeada com quem? Ela fica ladeada com essa parede
triangular aqui na frente, ok? Aí depois ela fica ladeada mais com quem? Com essa parede aqui e por fim aquela paredezinha lá de trás. Tá vendo essa região de baixo desse vértice? Toda essa região aqui dentro? Essa região é o que a gente chama de região tetraédrica. É a região formada por quatro superfícies planas. Então aqui debaixo desse vértice você tem exatamente um ângulo ou uma região tetraédrica. Tá? Então a gente poderia falar de forma mais simples o seguinte: você tem um vértice, você tem uma superfície plana aqui, você tem outra superfície plana aqui, você tem outra superfície plana aqui e você tem outra superfície plana aqui. Então essas quatro superfícies planas formam o que a gente chama de tetraedro. É um ângulo tetraédrico. A região formada pelas quatro superfícies planas. E o que seria o hexaedro? É o 6, né? Você tem um vértice, você tem exatamente agora o que? Ó, uma região plana, duas regiões planas, três regiões planas, quatro regiões planas, cinco regiões planas, seis regiões planas. Toda essa região está formada pelas 6 superfícies planas, é uma região hexaédrica que a gente poderia pensar aqui. Hexaédrica. Então essa é a ideia aí do nosso problema. Então a gente vai pegar isso tudo que a gente acabou de aprender e colocar em prática para resolver esse probleminha. Tá? Bem, feita essa aula, feita essa conceituação, essa definição simples, didática, vamos para o problema. Um poliedro convexo ele tem 8 ângulos tetraédricos e um ângulo hexaédrico. Então, quantas faces tem esse poliedro? Vamos para a primeira parte aqui, ó. 8 ângulos tetraédricos. Isso significa exatamente o quê? Gente, quantas arestas você tem de um ângulo tetraédrico? Quantas arestas a gente teria? Ou de outra forma, vamos pensar o quarto de vocês aqui. Vou pensar o quarto de vocês. Esse ângulozinho aqui, que é um ângulo triédrico. Esse ângulo triédrico, porque ele é formado exatamente pelo teto, pela parede verde e por essa parede lateralzinha aqui. De um ângulo triédrico, tri é 3, saem 3 paredes ou 3 arestas. Então, de um ângulo triédrico saem 3 arestas. Ok. Desse ângulo triédrico aqui também saem 3 arestas. Tá bom? Uma para cada parede. Show de bola. Ok, tá ali, tá? Agora, olha só. E se eu estivesse trabalhando, por exemplo, aqui na pirâmide que eu desenhei para vocês? Isso aqui é um ângulo tetraédrico. Tetraédrico saem quantas arestas? Uma aresta, duas arestas, três arestas e mais uma lá para trás, ó, 4 arestas. Então, o tetraédrico, quando se fala em ângulo, ele te fala quantos vértices, aliás, quantas arestas saem desse ângulo. Então, 8 ângulos tetraédricos significa que sai quantas arestas? Se de um ângulo tetra saem 4 arestas, como você tem 8 ângulos, saem 8 vezes 4 arestas. 8 vezes 4 dá exatamente igual a 32 arestas, tá bom? Então, de um ângulo tetraédrico saem 4 vértices, 4 arestas. Então, de 8 ângulos tetraédricos saem 8 vezes mais. Show de bola. Agora, prestem atenção agora à mesma ideia, a analogia da ideia pelo menos, só que em relação a vértice. 8 ângulos tetraédricos. Tetraédricos, então vamos lá trabalhar com a ideia das quatro arestas, tá? Um ângulo tetraédrico é esse ângulozinho aqui, ó, tá? Um ângulo tetraédrico representa quantos vértices? Um único vértice. Concorda comigo? Então aqui é a relação de 1 para 1.
um ângulo tetraédrico ou um único vértice. Aqui, ó, um ângulo triédrico, apenas um vértice. Aqui, por exemplo, ó, você tem o hexa, isso aqui representa apenas um vértice. Aqui você tem um ângulo representando apenas um vértice. Então, gente, o que vocês têm que tomar cuidado aqui é o seguinte, aqui é a relação de 1 para 1. De um tetraédrico só sai um único vértice, tá? Então é só fazer o que? 8 vezes 1. Então 8 vezes 1 dá exatamente 8, só que vértices. Toma cuidado com isso. Gente, as arestas, se o ângulo é tetra, então saem 4 de cada um. Se o ângulo é hexa, saem 6 de cada um. Tá? Vou fazer até com azul a partir de agora. Preste atenção, por favor, agora. Ó. Você tem aqui ó, um ângulo, de acordo com o enunciado, hexaédrico. Vamos fazer a comparação. Se o ângulo é hexaédrico, isso significa que saem quantas arestas de um ângulo hexaédrico? Saem 6 arestas. Aqui, ó, um ângulo hexaédrico sai 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. Tá? Então é só fazer o quê? 1 vezes 6. Então você tem aqui, ó, 1 vezes 6 dá exatamente igual a 6 arestas. A mesma ideia, fazendo uma analogia, tá? Vou fazer aqui agora ó, um ângulo hexaédrico, só que agora em relação aqui a vértices. Gente, um ângulo significa um vértice. 2 ângulos seriam 2 vértices. 3 ângulos hexaédricos significam 3 vértices. É a relação de 1 para 1. Tá? Então, um ângulo hexaédrico, isso aqui significa tão somente um único vértice. Tá? Então, é só fazer o que? 1 vezes 1. Então, tá aqui, ó, 1 vezes 1 dá exatamente um vértice. Show de bola, tá? Agora vamos começar a colocar em ordem a bagunça toda aí, tá? A gente já fez o estudo, a gente já fez a analogia, a comparação, agora colocar em prática. Quantas arestas a gente tem ao todo? Vamos fazer o cálculo agora para as arestas. As arestas vão ser o seguinte, tá? Você tem aqui, ó, 32 arestas no ângulo tetraédrico e considerando o ângulo hexaédrico, você teria 6 arestas. Então as arestas seriam 32 mais 6, que daria um total de 38. Só que seriam 38 arestas entre aspas. Por que entre aspas? Porque a mesma aresta ela serve para 2 vértices ao mesmo tempo. A mesma aresta. Olha só que interessante aqui, ó. Vou pegar essa sala de aula aqui que fica mais fácil para vocês entenderem. Desse vérticezinho aqui, ó, não sai, por exemplo, essa aresta aqui, sai essa aresta aqui. Mas e desse vérticezinho aqui? Também não sai uma aresta para o lado de cá? Exatamente. Então, essa aresta aqui, ela é única para os 2 vértices. Então, para que eu não conte a mesma aresta 2 vezes, o que eu faço? Eu divido por 2. Então, a quantidade de aresta nada mais é do que 38 dividido por 2. Então, a gente tem que o A vale 19 a partir de agora. Gente, olha que interessante, tá? Quantos vértices você tem nessa questão? Quantos vértices ao todo? Vamos fazer as continhas aqui, tá? Os vértices ao todo, você tem 8 vértices aqui, e aqui você tem mais um vértice. Então você tem 8 mais 1, que dá um total de 9. Então eu posso garantir para vocês que V é igual a 9. Então a gente já tem mais essa informação. Agora, o problema todo pediu para você calcular
a quantidade de faces. Se você já tem o A e você já tem o V, o que você faz? Fórmula relação de Euler. Então vou escrever aqui no cantinho, ó, tá? Relação de Euler. Então vamos aplicar a relação de Euler e ver quanto que vai dar. V mais F é exatamente igual a mais 2. Quanto que vale o V? O V vale 9, mais o F, que eu vou descobrir agora. Isso aqui vai ser exatamente igual ao A, que vale 19, e no final, mais 2. Então eu tenho que 9 mais F vai ser igual a 21. Gente, 9 mais quanto para dar 21? A diferença, né, entre 9 e 21. Quanto que é 21 menos 9? Isso aqui vai ser 12. Então está aqui a resposta do nosso problema. Tá? 12 mais 9, 21. Então esse problema, aliás, esse poliedro convexo e complexo também, né, vamos dizer assim, né, ele possui precisamente 12 faces ao todo. Bem interessante a questão, tá? Onde que está a minha preocupação com vocês aqui? A minha preocupação com vocês é entenderem essa relação de ângulo tetraédrico para a questão das arestas. Se um ângulo tetraédrico saem 4 arestas, porque tetra significa 4. 4 arestas nesse ângulo. Tá? Agora, ao mesmo tempo, quando você fala em ângulo tetraédrico, falou em um ângulo, você tem apenas um vértice. Aí é só lembrar dessas figuras aqui, ó. Isso aqui é apenas um ângulo dando origem a apenas um vértice. Aqui você tem um único ângulo dando origem a apenas um único vértice. Então tomar cuidado para não confundir essa brincadeira toda aí, tá? Vamos para a questão número 4 a partir de agora. Vou escrever aqui, ó, solução, e a gente começa a nossa brincadeira. Determine a soma dos ângulos internos das faces de um octaedro convexo. Caramba, professor, o senhor está pegando pesado, hein? Calma, gente. Olha só. O que vocês vão ter que se lembrar aqui? Vocês vão ter que se lembrar do que é o nosso octaedro. Octa, 8. Edro, planos. Então você está falando de um polígono com 8 superfícies planas na sua composição. Lembra lá dos poliedros de Platão? O octaedro é um dos poliedros de Platão, tá bom? O octaedro convexo regular, tá? Aí é aquela história. Seria muito interessante que vocês soubessem pelo menos desenhar os 3 primeiros poliedros de Platão, tá? Eu vou desenhar exatamente o octaedro para ilustrar, para clarear um pouco qual é a ideia do exercício. Octaedro. Você tem que imaginar exatamente o quê? 2 pirâmides de bases quadrangulares. Só que essas 2 pirâmides vão dividir, vão compartilhar a mesma base. Só que uma pirâmide vai estar apontada para um lado, o vértice vai estar apontado para um lado, e a outra pirâmide vai estar apontada para o outro lado. O vértice está apontado para o lado oposto em relação à outra pirâmide. Então eu vou dividir aqui, ó, a mesma base para as 2 pirâmides. Vou desenhar para facilitar a compreensão de vocês aqui, ó. Então está aqui, ó, a base, que eu vou desenhar uma base quadrangular, está aqui, ok. E agora eu vou fazer o vértice agora, o centro, melhor dizendo, ó, o centro dessa base ao encontro das 2 diagonais. Tá? Traço uma altura aqui adequada, ok. E agora eu vou traçar as arestas dessa pirâmide. A primeira, a segunda aresta, a terceira aresta e por fim a nossa quarta aresta. Tá? Isso aqui é apenas um esboço por enquanto. Eu vou fazer a mesma ideia, só que agora puxando para baixo. Uma outra pirâmide semelhante, tá? Só que para baixo a partir de agora. Aqui, ó, desci até aqui assim aproximadamente, traço a primeira aresta, a segunda aresta, a terceira aresta que vem lá de trás e por fim essa última aresta aqui.
Então a gente tem aqui o esboço do nosso octaedro. E agora eu vou desenhar de forma contínua quem são as arestas visíveis. Essa aqui é uma, essa aqui é outra. Aqui você tem um vértice da pirâmide de cima. Aqui você tem mais uma aresta visível. Aqui também. E a última aresta seria essa aqui, a aresta visível, tá? Seria essa aqui. Agora, e na de baixo? De forma semelhante, você tem um vértice, uma das arestas visíveis é essa aqui, a outra está aqui, e a última aresta visível seria essa daqui. Então você tem aí um octaedro convexo, show de bola. Um poliedro formado por 8 superfícies planas, de forma bastante didática, simples falando, tá? Ele falou que a soma dos ângulos internos, das faces. Então, gente, vamos pegar uma face bem tranquila de vocês visualizarem. Por exemplo, essa facezinha lateral à direita aqui para vocês, tá? Então você tem essa face triangular. O octaedro, ele é formado por 8 triângulos na sua composição. Está aqui uma das facezinhas triangulares que formam o nosso octaedro. Os ângulos internos de uma dessas faces, que eu colori de amarelo ali, um ângulo interno seria esse ângulo aqui, ó. Aqui você tem um ângulo interno, aqui você teria outro ângulo interno, e aqui você teria outro ângulo interno. Show de bola! Só que eu fiz apenas para uma face. Você tem ao todo quantas faces? Você tem ao todo, ó, dando a volta nessa pirâmide aqui de cima, você tem 4 faces ao todo, nessas de cima, e dando a volta aqui embaixo, você tem mais 4 faces ao redor. Então você tem 8 triângulos formando o seu octaedro. Então você teria que fazer o quê? 8 vezes a soma dos ângulos internos de cada triângulo. Tá claro isso aqui? Você tem 2 possibilidades de fazer isso aqui. Prestem, por favor, atenção agora, hein? Prestem atenção, por favor. A gente já aprendeu que a soma dos ângulos internos, tá, de um triângulo nada mais é do que 180 graus. 180 graus, tá? Só que o detalhe é o seguinte, como você tem 8 triângulos ao todo, você poderia fazer simplesmente o que? 8 vezes a soma dos ângulos internos desses triângulos. 8 vezes a soma dos ângulos internos do triângulo seria nada mais, nada menos do que 8 vezes 180 graus. E quanto que daria 8 vezes 180 graus? Isso aqui daria 1440 graus. 1440 graus. 4 vezes 360 dá exatamente 1440. Isso é um artifício. O que você poderia fazer? Você poderia calcular a soma dos ângulos internos do polígono que forma e juntar todos eles, tá? Qual que é a fórmula que a gente tem também? A gente tem a seguinte fórmula. A soma dos ângulos internos de qualquer polígono, a gente tem essa fórmulazinha aqui, ó, n menos 2, que multiplica 180 graus. Tá? A soma dos ângulos internos de qualquer polígono é n menos 2, que multiplica 180 graus. Como assim, professor? Não entendi. Então, vou colocar aqui, ó, por exemplo. Vamos supor que você queira calcular a soma dos ângulos internos de um pentágono. Tá bom? Vou colocar o 5 ali para representar o pentágono. O n é a quantidade de lados do polígono que você está trabalhando. Então, o n vale 5, tá? Então, seria 5 menos 2, que multiplica 180 graus. Então, 5 menos 2, 3. Quanto que é 3 vezes 180 graus? Isso aqui vai dar 540 graus. Só lembrando, tá? O problema terminou aqui, tá? Isso aqui é a solução do nosso exercício. Aqui já é um bônus, um plus
para vocês aqui. O que seria exatamente um pentágono? Um pentágono seria basicamente uma figura assim, ó. Colocar um pentágono qualquer aqui, tá? Eu vou dividir ele em 3 triângulos. Gente, aqui você tem um triângulozinho. Quanto que dá a soma dos ângulos internos desse triângulo aqui? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre dá 180 graus. Ok. Aqui você tem mais um triângulo. Quanto que dá a soma dos ângulos internos desse triângulo do meio aqui? Também vai dar 180 graus. Tá. E aí você tem mais esse triângulo aqui com seus ângulos internos. Quanto que dá a soma dos ângulos internos desse triângulozinho aqui? Também vai dar 180 graus. Perceberam? Então você vai somar os ângulos internos de todos eles. 180 mais 180 mais 180 daria exatamente os nossos 540 graus. Então você teria essa possibilidade de aplicar essa formulazinha aqui para cada polígono que compõe o seu poliedro. Calcula para cada polígono que compõe o seu poliedro e soma todos eles, tá? Agora, tem uma fórmula bem mais interessante para vocês calcularem, que é essa fórmulazinha aqui, ó. Soma dos ângulos internos de um poliedro. Isso aqui é para o que nos interessa a partir de agora, tá bom? Gente, a soma dos ângulos internos de qualquer poliedro, quando eu falo soma dos ângulos internos, é a soma dos ângulos internos das faces de um poliedro. Eu marquei aqui para vocês, ó, de azul e de azul, de apenas uma face, tá? Se você quiser saber a soma dos ângulos internos de todas as faces juntas, a formulazinha é essa aqui, ó, V menos 2, V menos 2, que multiplica 360 graus. É isso aqui que vocês têm que saber na matéria de poliedro. Obviamente que o V aqui faz o papel de quem? Do vértice, tá? Isso aqui, gente, o que é? É muito parecido com a fórmula da soma dos ângulos internos, só que de um polígono. Aqui é N menos 2, aqui é V menos 2, aqui é 180 graus e aqui é 360 graus. Então, aplicando essa fórmula para resolver o nosso problema, você basta saber que um octaedro, 8 planos, possui quantos vértices? Um vértice, 2 vértices, 3 vértices, 4, 5, 6. Então, o octaedro, você sabe que ele possui exatamente quantos vértices? Vértices são 6 ao todo. E aí você pode perfeitamente agora aplicar nessa fórmula aqui. A soma dos ângulos internos desse nosso poliedro, tá? Seria exatamente quanto? Joga o V na fórmula. 6 menos 2, que multiplica 360 graus. 6 menos 2, 4. 4 vezes 360. E quanto que é 4 vezes 360 graus? 1440 graus. Tá aqui, ó. É a mesma resposta que a gente obteve lá no início, tá? Só que aqui você trata de poliedro, aqui você trata de polígono, fazendo uma leitura um pouco mais simples, tá? Gente, V menos 2 vezes 360 graus. Se você quiser somar todos os ângulos internos de todas as faces que formam um certo poliedro. V menos 2, que multiplica 360 graus. Para finalizar, finalmente, a nossa questãozinha número 5. Vamos a ela. A soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo é 3.600 graus. Olha só, a soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo é 3.600 graus. Vou anotar essa informação. A soma
dos ângulos das faces de um poliedro qualquer. Ele te falou que isso aqui vale exatamente 3.600 graus. Só que a gente sabe como que calcula a soma dos ângulos internos de todas as faces de um poliedro. Qual é a fórmula? V menos 2 que multiplica 360 graus. Ok? Aí ele falou, se ao todo esse poliedro possui 22 arestas, vou anotar essa informação. A é exatamente igual a 22. Aí veio a pergunta, determine o número de faces. Então, F é exatamente igual a interrogação. Gente, essas duas informações aqui são a mesma informação falada de forma diferente. Isso aqui o enunciado te deu, isso aqui eu sei, mas como eu sei que são as mesmas coisas, é só igualar uma com a outra. Pega a fórmula e iguala ao resultado que o problema te falou. Então você tem precisamente ali o que? Que V menos 2, que multiplica 360 graus, é exatamente igual a 3.600 graus. E agora simplifica, né? Faz continha. Para facilitar a minha vida, ó, eu posso anular essa unidade de grau com essa unidade de grau aqui. Tá? Então a gente elimina por aí. E aí fica como? V menos 2 vai ser igual a 3.600. 3.600. Esse 360 que está multiplicando, eu jogo lá para o outro lado com a operação inversa, divisão. Então, dividido por 360. Então, você tem que V menos 2 vai ser exatamente igual a quanto? Divide por 10, divide por 10. Aí fica 360 dividido por 36. 360 dividido por 36 vai dar 10. Então, V menos 2 é igual a 10. Então, o V só pode ser igual a quanto? O V só pode ser igual a 12. Gente, você já tem aqui o V, o enunciado já te falou qual é o A, e você pode perfeitamente agora trabalhar a relação de Euler para responder o problema. A relação de Euler é V mais F é exatamente igual a A mais 2. O V você sabe que vale 12, o F você vai descobrir agora, vai ser exatamente o A que ele te falou que vale 22, e aqui mais 2. Então você tem que 12 mais F vale quanto? 22 mais 2, 24. Aí eu pergunto, 12 mais quanto para dar 24? Só pode ser 12 mais 12. E aí você fechou o seu problema, resolveu a questão. É um poliedro que possui 12 faces, 12 vértices e 22 arestas. Não deixem de dar uma estudada na formulazinha que trabalha a soma dos ângulos internos de todas as faces que formam um poliedro. Tá? V menos 2 que multiplica 360 graus. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. É uma bateria de exercícios bem interessante. Tá? A gente aprendeu algumas coisas novas no meio do caminho, mas a gente está aí para ajudar vocês, para ampliar o nível de conhecimento de vocês. Qualquer coisa vocês me procurem, que eu sempre tenho um grande carinho de ajudar cada um. Tá? Bom estudo para vocês e a gente se encontra na próxima aula. Até lá!